Você que trouxe a palavra de Deus, abra em Gênesis capítulo de número 26. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 26. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Título da mensagem: 3 lições de um vencedor. Amém? 3 lições de um vencedor. Diz assim a palavra de Deus: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar
e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Muito bem. Título da mensagem: 3 lições de um vencedor. Eu quero falar nesta noite três lições importantes para você continuar sendo um vencedor, para você se manter como vencedor, ou para você se tornar um vencedor, se você em alguma área da tua vida não se sente vencedor, se sente um derrotado. Por algum motivo você se sente um derrotado. Então nós vamos falar a respeito desse personagem, e a primeira coisa que eu queria salientar, que uma das coisas que se destaca aqui nesse texto é a abertura de poços. Por quê? Porque a água naquela região era fundamental para o sucesso das pessoas, para a produção de alimentos, como também para o gado, para quem tivesse esse empreendimento de rebanhos. Então, para que o rebanho pudesse beber da água, era necessário essas fontes, esses poços que eram cavados em alguns lugares, porque era uma terra árida, era um deserto, então um lugar difícil de encontrar água. Então quem encontrasse água se dava bem, era importante na vida deles. E esse personagem aqui, que é Isaque, filho de Abraão, ele era um especialista em encontrar água, cavar poços e encontrar água. Ele tinha facilidade de encontrar água. Amém? Então isso é importante. Eu queria destacar esse ponto nesta noite a respeito disso. Amém? Então vamos lá. Isaque, havia muitas promessas na vida de Isaque. E por que havia promessas na vida de Isaque? Porque Isaque, ele tinha uma vida com Deus de fato. Ele herdou as promessas de Deus do seu pai Abraão, mas ele também herdou do seu pai Abraão o ensinamento de temer a Deus. Tanto é que nesse texto Deus ele menciona isso. Ele diz assim, porque o teu pai Abraão, ele me obedeceu. O teu pai Abraão guardou os preceitos, guardou os mandamentos, e se você assim o fizer, todas as promessas que dei para Abraão também estarão sobre a tua vida. Então, o que vem sobre a vida de Isaque não é uma coisa aleatória. Não é que Deus olhou lá do céu e disse assim, a mamãe mandou escolher esse daqui, pronto, escolhi esse aqui e vou premiar ele com muitas bênçãos. Não, Isaque, ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma caminhada de fé. Isso é importante nós entendermos e praticarmos, irmãos. Termos uma vida com Deus de verdade. Não uma vida com Deus superficial. Não uma vida com Deus copiada ou inspirada em pessoas que não têm uma vida com Deus, achando que as coisas elas vão acontecer assim do seu natural, que é uma questão de dia, que é uma questão de momento. Não vai acontecer alguma coisa boa na minha vida. Não, nós precisamos aprender a ter uma vida com Deus, a andar de fato com Deus, aprendendo da sua palavra, dos seus preceitos, dos seus mandamentos e praticando. Não aquela vidinha, irmãos, de cristão superficial, sem profundidade, sem comprometimento, sem renúncia, sem esforço. Tem gente que quer ser crente, mas não quer esforço nenhum. Quer ser crente, só crentezinho de final de semana, só crentezinho de quando sobra tempo. Não, o cristianismo, irmãos, tem que ser para nós um estilo de vida. Um estilo de vida. Outro dia nós estávamos dentro do carro, e o Gabriel tocou no rádio do carro, assim. Meu carro, o rádio fica meio aberto, senão eu não sei o que é o botão para desligar aquilo lá. Eu fiquei com o carro da Jennifer, e eu perguntei para ele, como é que desliga esse rádio? Ele falou, não sei, pai, nunca desliguei. Sempre só desconecta a frentezinha dele ali para parar de tocar. E assim eu estou com o carro há uns meses, está assim, não descobri ainda que desliga. Então fica sempre abertinho. E ele tocou naquilo lá, o rádio encaixou.
Entrou numa rádio, estava tocando uma música. Aí ele olhou para mim, todo assustado. Falei, desliga isso aí. Aí ele pegou e desligou. Ele falou, você não é de Jesus, não é? Vou. Falei, não, você não é de Jesus. Nossa, aí ele, só que ele não pergunta, né? Ele fala já afirmando. Ele disse assim, nós não ouvimos música do mundo, nós só ouvimos música de Jesus. Falei, exatamente. Por quê? Porque é o nosso estilo de vida. Aí eu fui, aproveitei o ensejo e fui conversando com ele. Fui ensinando ele, dizendo, é isso aí, Gabriel. Nós temos um estilo de vida diferente. Então nós não precisamos ouvir essas músicas que o mundo ouve. Às vezes a gente está sujeito a isso. Está no ambiente, está tocando uma música, não tem o que fazer. Mas no nosso dia a dia, a nossa vida, nós não precisamos ouvir. Por quê? Nós precisamos deixar que entre dentro de nós algo que nos leve mais para a presença de Deus. Não que nos afaste da presença de Deus. Amém? Então Isaac, ele tinha uma vida com Deus. Se você quer ser vencedor, irmãos, a primeira coisa que você tem que corrigir na tua vida é isso. É você ter uma vida com Deus de verdade. Ter uma caminhada com Deus de verdade. Levar a sério o cristianismo. Levar a sério ser crente de verdade. Levar a sério isso. Amém? Não apenas de brincadeira. Agora vamos lá para as 3 lições do vencedor. Primeira lição. Isaac semeou em tempos difíceis. Você vê que a Bíblia diz que ele foi para uma região, por quê? Porque a terra estava passando por um tempo de seca. Não é uma seca assim, irmãos, de 1 mês, não. Uma seca rígida, como havia acontecido na época de Abraão. Esse episódio já havia acontecido anteriormente no tempo de Abraão. Agora, anos depois, se repete. Dá uma seca devastadora na face da terra. Mas o que Isaac fez? Semeou, mesmo no tempo de seca. Ele foi para as terras de Abimeleque, que era rei dos filisteus, porque era uma região privilegiada com relação à água. Mesmo em tempo de seca, ela ainda provia algum tipo de água. Então Isaac vai para lá por conta disso. O que ele faz? Ele chega naquela terra e ele semeia naquela terra. E a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Você está entendendo porque é importante ter uma vida com Deus? Você está entendendo como é importante semear, mesmo em tempos difíceis? A gente não vai semear, irmãos, só quando a gente está numa época boa. Não. Tem que semear em todo o tempo da nossa vida. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é construir um histórico com Deus. Tem gente que quer plantar, vou plantar hoje, vou colher amanhã. Primeira vez que plantou, já quer plantar, já quer colher. Não, a gente tem que construir um histórico. Outro dia eu fui pregar numa igreja, fui pregar e dar um testemunho sobre o projeto de vida. E eu falei naquela igreja, dei um testemunho na igreja sobre o projeto de vida, sobre o meu projeto de vida que se realizou esse ano, que foi a compra da casa. E aí eu falei para eles, irmãos, eu fiz 28 projetos de vida antes de comprar a casa. 28. Eu não fiz o projeto de vida de 2020 para 21 e esse ano comprei a casa, não. 28 anos semeando. E esse tempo de semear foi tudo tempo bom, tranquilo? Não, teve as épocas de crise, teve as épocas de seca, as épocas difíceis de semear. É lógico, quando a gente está passando um tempo difícil, a gente semeia uma semente menor, mas semeia. Quando a gente está vivendo um momento mais confortável financeiramente, a gente semeia uma semente melhor. Mas eu nunca deixei de semear. Nesses 28 anos, eu nunca deixei de fazer meu projeto de vida e pedir para Deus uma casa, mas eu nunca deixei de semear. Eu construí uma história, eu montei um currículo espiritual de plantio. Isso em algum momento, irmãos, vai dar resultado.
Isaac fez o quê? Era o tempo de seca. Quantas pessoas deixaram de semear por conta da época difícil? Mas Isaac não, ele semeou, e aí Deus honrou a vida dele, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque ele tinha um histórico de plantio. Amém? Segunda lição de um vencedor: não deixe as adversidades te desmotivar. Irmãos, adversidades vão existir na vida do cristão. Você vê, Isaac estava lá. Quando a coisa começou a ficar boa, que ele plantou e colheu e prosperou e enriqueceu e começou a ficar poderoso naquela terra, o Abimeleque chegou para ele assim e disse: Isaac, você está mais poderoso do que eu. Você está mais rico do que eu. Você está mais famoso do que eu. Você está mais bem visto do que eu. Então nós não queremos mais você nessa terra. Sai da nossa terra. Adversidade, irmãos. Adversidade é que nem quando a pessoa está trabalhando, está indo bem, ela fez um planejamento, comprou isso, comprou aquilo, e de repente o patrão chega e diz assim: ó, vou ter que ter dispensado do serviço. O que é isso, irmãos? Adversidades que nós enfrentamos. A coisa está indo tão bem, a pessoa está feliz da vida, tudo muito certo, daqui a pouco dá um imprevisto, bate o carro, queima alguma coisa em casa. Adversidade. Adversidades que surgem na nossa vida. Segunda lição que eu aprendi com Isaac: ele não deixou a adversidade desmotivá-lo. Ele saiu dali porque a primeira coisa que ele fez, cavou um poço e encontrou água. Encontrou água, o que aconteceu? Os pastores de Abimeleque vieram lá e brigaram com ele, contenderam com ele, e disseram: não, esse poço é nosso. Não, mas fui eu que cavei, mas é nosso. O que Isaac fez? Deixou o poço, foi para o monte, cavou o poço, achou água de novo. Você viu que os pastores de Abimeleque não cavavam poços? Porque eles não tinham a bênção, eles não tinham unção, eles não tinham habilidade, eles não tinham capacidade de encontrar água. Aí Isaac vai lá, cava o poço, deu água, começou a alimentar o gado, começou a alimentar os rebanhos, estava tudo indo muito bem. Os pastores de Abimeleque vieram e disseram: esse também é nosso. Adversidade. O que fez Isaac? Desanimou, disse assim: vou vender o rebanho, não adianta, vou embora para outro lugar. Não, a Bíblia diz que ele sai e vai para um outro local, cava um poço, e ali ele encontra água, e ali ninguém contendeu com ele. Não deixe a adversidade te desmotivar. Não deixa. Não deixe a adversidade parar você. Vai ter, irmão, vai ter um colega de trabalho, vai ter um familiar, vai ter um amigo, vai ter um parente, que vai, infelizmente, em algum momento, vai ser instrumento na mão do inimigo para contender com você, para tentar atrapalhar. Ou um episódio natural, algo da natureza, vai tentar te parar. Não deixe a adversidade te parar. Se motive, se anime. Levante de manhã e diga assim: eu estou animado, estou motivado. Tem hora que vai dar cansaço, irmãos. Tem hora que a pessoa vai esmorecer. Como é bom quando a gente está quase esmorecendo. Por isso que é importante vir na igreja, é importante na célula, irmãos. A célula é fundamental. Eu falei hoje de manhã no batismo. Aqui na igreja eu só ofereço para vocês. Eu me preparo para oferecer para vocês. Mas na célula não. Na célula eu sento junto com os irmãos, e na célula eu recebo palavra de fortalecimento. Quando o irmão conta o testemunho, quando o irmão compartilha a palavra, até na hora do lanche, ali naquela conversa informal, às vezes uma palavra do irmão me anima, me fortalece, me edifica, me bota para cima. E a gente precisa disso. Por quê? Porque a adversidade às vezes esmorece. Outro dia eu estava fazendo uma pequena obra lá em casa, que eu mesmo, por conta própria, fiz. Até os irmãos foram lá me ajudar, o Júlio, o Ezequiel foram me ajudar, agradeço, irmãos, foram me ajudar a fazer um piso. E eu estava lá preparando, tinha feito a estrutura de bloco, aí teve que aterrar. Aí comprei o aterro, aí tinha que cavar, tinha uma parte que era mais alta, tinha que cavar para preencher a outra parte e aterrar.
Mas eu estou aí, irmãos, 2 dias mais quentes que fez, segunda e terça, semana retrasada. Aí chegou na terça, eu estava de tarde, assim, tipo umas 4 e pouco da tarde, desde cedo trabalhando naquele solzão, irmãos. Eu estava esgurecido, não estava aguentando mais. Aí estou lá cavando, aí eu pensei, quer saber uma coisa? Eu vou parar, deixa para amanhã, não estou aguentando, vou tomar um banho e vou descansar. Nisso a pastora apareceu, chinelinho de dedo, unha feita, pegou uma enxada e disse assim, aí eu vou te ajudar. E eu brinquei com ela, eu falei, amor, tu é menininha de apartamento, vai mexer com essas unhas feitas aí, mas eu vou te ajudar. Pegou a enxadinha e começou. Aí como ela começou, eu, ela levou um copão de suco gelado para mim, eu tomei um copão de suco gelado, e aí retomei o serviço de novo. E foi indo, ela me ajudando, terminei aquela etapa. Aí quando terminamos, eu falei para ela assim, a tua ajuda foi importante, você fez uma boa parte do serviço, mas foi importante porque você me motivou, porque senão eu tinha parado, eu tinha parado mesmo. Então é importante a motivação, não deixar que uma adversidade desmotive. Então de repente você está bem desmotivado, vai na célula, irmãos. Uma palavra do irmão Belar vai te fortalecer. Você que de repente não consegue vir na igreja mais frequente, se acontecer um domingo de não poder vir na igreja, já sabe que no domingo vai ter um compromisso, não vai poder, vem na sexta, para não perder, para não quebrar o ritmo, para aquela palavra sempre te fortalecer. Fica a dica minha, tá? Terceira e última lição que o vencedor, isso havia na vida de Isaac, não desistiu do seu projeto. Não desistiu. Ele tinha um projeto bem estabelecido na sua vida. Irmão, se eu tivesse desistido do meu projeto da casa, digo eu, mas eu e a pastora, não teríamos a casa. Não teríamos. Se nós tivéssemos desistido. Motivação para desistir, várias vezes surgiu no caminho. Mas a gente não desistiu. Por quê? Porque era um projeto que nós tínhamos, irmãos. Um projeto. E aí compramos a casa e dissemos assim, vamos fazer, vamos deixar ela do nosso jeito. Está dando trabalho, mas estamos na reta final, de deixar do nosso jeito. Porque é o nosso projeto. Era o projeto que nós tínhamos. Amém? Então não desista do teu projeto. Se você tem um projeto para a tua vida, profissional, financeira, familiar, material, ministerial, não importa o que seja, não desista desse projeto. Busque de Deus, semeie, não deixe as diversidades te desmotivar e não desista dele. Vai em frente. Pastor, mas é impossível. Aos olhos humanos eu não consigo enxergar. Deus é um especialista em coisas impossíveis. Não te preocupe com o impossível. Deixa o milagre que ele faz. A gente não faz milagre. É ele que faz. Deixa na mão dele. Coloca na mão dele e deixa ele fazer. Faz a tua parte. Faz aquilo que é possível para você. Faz o que é possível. Se tem algo que você sonha, que é um projeto teu para comprar, faz a tua parte. Comece a juntar um pouco para você comprar. E deixe o impossível Deus fazer. Você vai ver como Deus vai lá, faz uma reviravolta, mexe com as pessoas. Daqui a pouco aquilo que você imagina que está longe de você, daqui a pouco Deus coloca na tua mão. Porque você não desistiu dele. Você tem um sonho, tem um projeto de fazer um curso técnico, de fazer uma faculdade. Corre atrás. Pastor, vai ser facinho? Não vai ser facinho, irmão, vai dar trabalho. Você vai ter que estudar até tarde da noite, você vai ter que pegar um ônibus para ir para outra cidade, quem sabe, não sei, dependendo do curso que você vai fazer, vai dar trabalho. Mas se é o teu projeto, não desista dele, corre atrás. Não desista, corre atrás. Eu me lembro quando o pastor André, ele colocou no projeto de vida dele que ele queria fazer o ITQ, queria se formar para ser pastor. E aí, orei a Deus, senti de Deus que era o momento certo, abençoei a vida dele para ele fazer o ITQ. Esse rapaz passou muito trabalho para fazer o ITQ. A condição financeira dele era muito difícil. Muitas vezes ele teve que ir a pé do bairro até o centro da cidade, em Novo Hamburgo, para fazer as aulas de ITQ. Mas não desistiu. Não desistiu. Era o projeto dele, ele foi até o final.
final, com dificuldade, mas ele foi até o final. Eu acompanhei de perto a trajetória dele. Não foi fácil, foi difícil para ele, irmãos, né? Ele tinha um fusquinha mais dava dor de cabeça do que andava. Trabalhava, muitas épocas trabalhou sozinho, ganhava pouco, o dinheiro não dava. Não dava nem para pegar um ônibus. Várias vezes ele foi a pé. Quem conhece Novo Hamburgo vai entender. Do bairro Quedas até o centro da cidade. Não me lembro quantos quilômetros dá, mas deve dar uns 6, 7 quilômetros. Por aí. No sábado ele ia a pé e voltava para poder fazer. Estudava até tarde da noite, estudando as matérias do PQ, para poder se formar. Foi trabalhoso, mas era o projeto que ele tinha. Hoje, onde ele está? Pastoreando uma igreja, a igreja está indo bem, a igreja está crescendo, está sendo uma bênção. Porque ele não desistiu do projeto. Se tem um projeto, não desista dele. Fique firme, que Deus vai te abençoar. Amém? Se coloque em pé para nós fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos